No vídeo de hoje faremos uma viagem de van pelo interior da África. Contarei as minhas impressões mais marcantes no caminho que fiz entre Moçambique e Malawi, quase nunca visitado por turistas. Espero que gostem das fotos e comentem os seus sentimentos após um relato como esse, um relato bem humano. Bom, eu cheguei ao norte do Moçambique, aqui na cidade de Tete, que é uma região muito pobre, apesar de estar perto do rio Zambeze e ter uma represa. É uma das regiões mais pobres que eu já vi, principalmente indo em direção ao Malawi depois. O nível que as pessoas estão acostumadas a viver sem água corrente, sem eletricidade. Crianças sem infância, sentadas no meio-fio, esperando alguém parar para comprar um refresco, um milho ou algum tipo de fruta. O Moçambique é o país mais pobre que eu já visitei na vida e o mais pobre dessa viagem. Dentre 189 países testados de acordo com o IDH, o Moçambique assume a posição 180, com um grande nível de mortalidade infantil e de baixa expectativa de vida, além da renda ser muito baixa, perto de $80 por mês, o que ficaria na média quase $3 por dia. E nós sabemos que, como há pessoas ricas lá, também há gente muito pobre que vive a menos de $1. Então você ainda fica um pouco fora de si, vendo o mundo como se encontra em algumas regiões. Mas o importante é continuar e ter fé, ou esperar que os governantes acabem tomando decisões que levem o povo a um caminho um pouco menos voltado à miséria e um pouco mais voltado à condição da vida humana no seu máximo ponto. E eu cruzei a fronteira com o Malawi de maneira terrestre, que também é o segundo país mais pobre da viagem. No nível do IDH está na posição 172. Essa região fronteiriça que não há nada, não há ninguém, não há lei, há muita corrupção, muito suborno rolando pelas fronteiras, apesar que eu tenho que dizer que a polícia Malawi fronteiriça me tratou com muita integridade e não em momento algum deixou qualquer sugestão no ar para que eu pagasse algo para conseguir entrar, principalmente agora nesse momento de crise em que o coronavírus tem feito muitos europeus e americanos, latino-americanos não entrarem no continente africano, mas como eu estou aqui já há algumas semanas não é problema. Mas a fronteira é um sinal catastrófico, talvez a maior fronteira do país, porque liga a cidade de Tete, que é grande em Moçambique, até a capital Lilongwe, no Malawi. E os prédios são todos containers de metal muito velhos, com pouca eletricidade, cadeiras velhas. Preenche-se um questionário muito raso, difícil a comunicação, e essa é a fronteira principal. E à medida que a gente vai entrando, a natureza continua sempre magnífica, como em todos os lugares da África, mas as pessoas continuam nessa situação de pobreza. Crianças de talvez 6, 7 anos levando caixas e baldes na cabeça, andando pelas estradas de terra sem calçados, fazendo sinal para os carros pararem, para quem sabe comprar algum tipo de fruta que eles estão a vender. Então é uma situação bem complicada, e chega aqui, escurece, os bairros não têm luz, você não vê água, só vê caixas de água, mas não vê em muitos lugares a água corrente, vê só cabo de telefone, ou seja, não vê eletricidade. Quando acaba o sol, acaba a luz, e isso tudo vai me dando um desespero, porque a gente sabe que pessoas no mundo vivem assim, mas só quando a gente vê com os próprios olhos, está do lado da miséria, assim como eu estou aqui no meu hotel. Se eu sair do portão, você já vê isso na rua mesmo da casa, cidade, que é a capital, 1 milhão de habitantes, não há condição nenhuma, e isso já é algo muito doído de se ver e pensar que não há perspectiva de mudança, que as pessoas continuam seguindo cada dia, um dia de cada vez,
e assim tentando sobreviver às dificuldades impostas pelo regime colonial até a década de 60 e pelo autoritarismo de regimes autoritários e corruptos desde então. Então eu simplesmente não sei o que lhes dizer agora. E apesar de estar muito triste com tudo que eu tenho visto por aqui, bem-vindos ao Malawi, meu 85º país visitado, aqui no centro-sul da África, país que ganha seu nome através do Lago Malawi, que é um dos grandes lagos africanos, o terceiro maior, que eu vou contar mais para vocês quando eu for visitar o lago. E vive uma situação social muito complicada, tem um dos piores IDHs da África e consequentemente do mundo. É uma população estritamente rural que sobrevive não só do desenvolvimento da farinha, mas também do milho e de algumas frutas. Você aqui não vê muitas indústrias, não vê muita industrialização, muita modernidade, as ruas são todas de mão simples, muito chão de terra batida, pouca, as pessoas têm acesso à eletricidade e água corrente. É um país com 18 milhões de habitantes, uma população muito jovem, se eu não me engano, novamente, mais de 50% da população tem abaixo de 20 anos. Altos índices de HIV no país, cerca de 9% da população, que corresponde a quase 1 milhão de pessoas. Mortalidade infantil também é alta, se eu não me engano, mais de quase 90 a 100 crianças a cada 1000 nascimentos não conseguem passar dos 5 anos de idade. E mesmo assim é considerado o coração quente da África, né? O Warm Heart of Africa, porque as pessoas são todas simpáticas e até agora, desde dos policiais até os locais, sempre me trataram com respeito, com tranquilidade, apesar das dificuldades que os cercam por todos os lados. Basta sair do hotel e um pouco 200, 300 metros de onde eu estou lhes falando agora para você ver a vida como ela é e como as pessoas vivem com enorme dificuldade. O país ele tem o seu dinheiro basicamente vindo da agricultura, da pesca, através do lago Malawi, e o setor de serviços e turismo ainda é muito pequeno, muito precário. Era um país que eu sempre quis conhecer, pois ouvia dizer coisas boas sobre o povo e também por ser um país difícil de se visitar e complicado a logística, seria um país na lista que eu conseguiria, por uma questão logística de rota, visitar sem precisar desprender muito dinheiro. Apesar de que os preços aqui são muito caros, perante aquilo que a população faz. Se você for pensar que muitas pessoas aqui vivem com 2, 3 dólares por dia e às vezes um prato de comida é 5 dólares ou uma viagem de táxi são 6, 7 dólares. Então é algo impressionante pensar como as pessoas vivem. Você vê de uma cidade a outra, às vezes 40, 45 quilômetros, elas não têm dinheiro para pagar nem o transporte público nem o táxi, elas andam o dia inteiro, 40 quilômetros, embaixo de um sol quente, sem um calçado. E eu quero, apesar de estar tendo um choque muito grande, eu quero mostrar a todos vocês talvez um lado positivo do Malawi. Estou ainda à procura para mostrar que não é só pobreza, não é só miséria, mas até agora a impressão nessas primeiras 24 horas são infelizmente muito atreladas a isso. Então me acompanhem aqui e um grande abraço a todos. Tudo sobre o Malawi e minha visita ao terceiro maior lago africano vocês acompanham aqui no próximo episódio. Não percam!